Vou ser sincero com você. Você é inteligente. Eu sei que você é muito boa com números, mas você não serve para isso. Tudo estava normal, mais um voo rotineiro, daqueles que se esquece ao aterrissar. Ninguém imagina que tudo pode desmoronar em segundos. Linda é uma funcionária preparada e responsável, que carrega o trabalho enquanto outros apenas comandam. Bradley, por outro lado, é o chefe dela e também o tipo que torna cada dia mais difícil do que deveria. Eles não se suportam e a última coisa que escolheriam seria ficar sozinhos. Mas o avião cai, não há resgate, não há sinal. Só uma ilha que a princípio parece tranquila, até bonita, até que a realidade se impõe. A fome, o medo e o desespero começam a fazer barulho. E logo fica claro que sobreviver não será uma questão de força, mas sim de deixar para trás mágoas que nunca foram resolvidas. Nesse lugar não há cargos ou hierarquias. O que importa é a colaboração. Linda e Bradley precisam confiar um no outro. Mesmo que isso envolva encarar tudo o que foi dito e o que nunca tiveram coragem de falar. Em uma ilha deserta, o maior inimigo pode não ser a natureza, mas quem está ao seu lado. Mas antes, este vídeo chega graças ao Clube Elite em minutos. Para entrar nessa família, clique em participar. Vamos continuar. No competitivo mundo corporativo, Linda se dedica diariamente em sua mesa, cumprindo longas jornadas e trabalhando com empenho pouco reconhecido. Sua rotina envolve silêncio, café frio e a sensação constante de invisibilidade. Recentemente, ela ajudou Donovan ao assumir uma tarefa complexa que ele não conseguia realizar sozinho. Linda solucionou o problema com eficiência, acreditando que seu esforço seria reconhecido. Porém, no momento crucial da reunião para apresentar o projeto aos superiores, Donovan a exclui deliberadamente. No final, ele sai com os documentos, afirmando que tudo está sob controle e que seu nome estará nos relatórios finais, sem reconhecer o esforço dela. A exclusão de Linda continua. Durante os momentos de descanso, ela tenta iniciar uma conversa casual com alguns colegas, buscando um mínimo de camaradagem no ambiente de trabalho. Colegas como Chase a ignoram, evitam contato e agem como se ela não existisse, tornando-a uma pária no escritório. O isolamento passa a ser diário e humilhante. Ao espiar discretamente a reunião do lado de fora, Linda confirma seus piores medos. Donovan apresenta o trabalho dela como se fosse dele, apagando seu nome para receber todo o crédito diante dos diretores. Longe do ambiente frio e hostil do escritório, a vida de Linda é bem diferente. Na solidão de seu apartamento, cercada de fotografias, mapas e lembranças de antigas viagens e expedições ao ar livre, revela-se que ela é apaixonada por aventura e exploração. Essas lembranças contrastam com seu presente monótono, sem amigos para compartilhar. Ela desabafa com seu papagaio sobre o dia frustrante e passa as noites vendo programas de sobrevivência, usando a TV como escape e consolo. No dia seguinte, a chegada do novo chefe Bradley traz uma centelha de esperança. Linda tenta se apresentar com entusiasmo, cuidando das palavras e da atitude para ganhar espaço em sua carreira e causar uma boa impressão. No entanto, o encontro acaba sendo um desastre. Bradley, que logo demonstra ser um germofóbico obsessivo, fica visivelmente enojado ao notar um pequeno resto de comida no rosto dela, reagindo com desconforto e rejeição imediata. Embora Linda ache que a apresentação foi boa, Bradley a considerou desagradável e pouco apresentável no escritório, avaliando-a com a frieza de quem mede cada gesto e cada palavra com critérios arbitrários. Mesmo com funcionários veteranos como Franklin intercedendo e lembrando que Linda foi essencial para o sucesso da empresa com o antigo chefe, Bradley não demonstra interesse ou admiração por esses antecedentes, ignorando conquistas que outros celebrariam. Inclusive, o pai de Bradley havia prometido uma promoção para Linda como reconhecimento pelo seu desempenho constante e sua lealdade. Um gesto que parecia garantir justiça, mas Bradley opta por ignorar. Bradley, no entanto, tem outros planos. Ele decide dar a promoção para Donovan e ainda pede para Franklin mudar Linda de lugar dentro do escritório, rebaixando-a ainda mais, colocando-a em um canto escuro, quase invisível e destruindo qualquer expectativa que ela pudesse ter sobre seu futuro. No entanto, ele deixa claro que a empresa desmoronaria sem Donovan. Por isso, planejam continuar usando o talento de Linda, sem dar o devido reconhecimento, explorando sua capacidade enquanto a mantém nas sombras.
Mais tarde, Linda percebe um claro favoritismo entre Donovan e Bradley, uma proximidade antes discreta que agora gera suspeitas. Risadas compartilhadas, olhares cúmplices e decisões unilaterais que sempre beneficiam Donovan. Então, uma colega revela a ela que Donovan foi promovido a vice-presidente. A verdade surge quando a jovem revela que Donovan e Bradley foram colegas na universidade. A promoção ocorreu por puro favoritismo, não por mérito ou esforço. Há um pacto silencioso que expõe a corrupção emocional e profissional que permeia a empresa. Enfurecida e cansada de ser ignorada, Linda invade sem avisar o escritório de Bradley para confrontá-lo. Com voz trêmula, mas firme, questiona por que foi deixada de lado após 7 anos de lealdade, sacrifícios e trabalho silencioso. Para ela, é insuportável que Donovan, com apenas 6 meses na empresa, sem experiência real nem talento comprovado, tenha ficado com o cargo que claramente ela merecia. Bradley, sem empatia, responde friamente e sem tato que ela não tem perfil de executiva. Resumindo anos de esforço a uma opinião pessoal e deixando um gosto amargo de injustiça. Segundo Bradley, a empresa precisa de alguém carismático, que ilumine o ambiente e feche negócios com um sorriso, qualidades que ele diz não ver em Linda. Enquanto a observa com superioridade e desdém, Linda, humilhada e à beira das lágrimas, recebe uma última chance desesperada. Se ela fechar uma fusão importante em Bangkok, ele pode rever sua promoção, objetivo que parece quase impossível. A crueldade de Bradley é tamanha que, antes de partir com Suri, ele destrói a confiança de Linda. Ao criticar sua aparência, postura rígida e até o suposto odor, deixava claro com cada palavra venenosa que nunca a respeitou e só a via como recurso temporário a explorar. Apesar da dor e da humilhação, Linda se refugia em seu carro para se recompor e reunir coragem. Ela fica ali por minutos, respirando fundo, enxugando as lágrimas e tentando se convencer de que ainda pode mudar seu destino. Ela vê essa viagem como sua última chance de provar seu valor e salvar a carreira. No dia seguinte, Linda chega ao aeroporto diferente, forçando-se a ser mais sociável, sorridente e extrovertida, tentando se encaixar em um mundo que sempre a rejeitou. Ainda assim, Bradley faz de tudo para ignorá-la, tratando-a como se ela fosse invisível. Bradley, Donovan e Linda embarcam para Bangkok. Enquanto Linda trabalha intensamente na apresentação, revisando números e gráficos com foco quase obsessivo, Donovan encontra por acaso um vídeo pessoal dela, uma audição antiga para um programa de sobrevivência. Longe de mostrar respeito ou discrição, a descoberta provoca zombarias impiedosas, comentários cruéis e risadas abertas por parte de seus superiores. Ao perceber que mais uma vez estão rindo dela, Linda se parte por dentro. Em um momento de desespero, ela apaga a apresentação que tanto preparou, certa de que nada mais importa. De repente, uma turbulência extrema sacode violentamente a aeronave e Linda coloca o cinto de segurança imediatamente, pressentindo que algo terrível está para acontecer. O desastre acontece quando parte da fuselagem se desprende em pleno voo. Em meio ao caos, aos gritos e à descompressão brutal, Donovan é sugado para o vazio. Linda tenta salvá-lo por instinto, mas em uma reviravolta assustadora, ele tenta estrangulá-la para tomar seu lugar seguro. Em um ato de pura sobrevivência, ela o esfaqueia com um garfo e Donovan é lançado para fora do avião, ficando pendurado pela gravata, pouco antes da aeronave se chocar violentamente contra o oceano. Após lutar contra a água que inunda a cabine e desviar dos destroços do avião que flutuam ao seu redor, Linda consegue chegar à superfície e sobrevive à deriva durante toda a noite, agarrada a pedaços da fuselagem enquanto enfrenta o cansaço e o medo. Ao acordar exausta, ferida e desorientada, ela se encontra na areia de uma ilha deserta e selvagem. Explorando os arredores, ela encontra Bradley inconsciente, com ferimento grave na cabeça e perna destroçada, totalmente vulnerável e dependente dela. Com a tempestade chegando e o céu fechando sobre a ilha, os papéis se invertem. Todo o conhecimento que Linda acumulou por anos vendo programas de sobrevivência, antes um hobby excêntrico, finalmente se mostra útil com uma eficiência inesperada no escritório. Linda constrói um abrigo improvisado com galhos, folhas e restos do avião e organiza um sistema rudimentar, mas eficaz, para coletar água da chuva, antecipando-se à escassez. Naquela noite, sob chuva forte e ventos violentos, Linda luta para manter Bradley vivo.
Ela o cobre, cuida do ferimento e evita que ele entre em choque, mesmo sem conseguir dormir. Ao amanhecer, quando a tempestade finalmente se dissipa e a selva fica envolta em um silêncio úmido, Bradley recobra a consciência. Atordoado e fraco, ele bebe água do sistema criado por Linda. Ao olhar em volta, percebe que só eles sobreviveram. Pela primeira vez, ele agradece mesmo de modo desajeitado por ela ter salvo sua vida, deixando de lado a arrogância. Enquanto isso, Linda consegue acender uma fogueira após várias tentativas. Em vez de assustada, ela fica eufórica ao ver as chamas pegando, como se vivesse seu programa favorito, mas com consequências reais. Ela cuida de cada detalhe da sobrevivência. O fogo, a água, o abrigo, enquanto seu chefe observa, completamente inútil diante da natureza e reduzido a um espectador dependente. Linda tenta lhe dar comida, um peixe que ela mesma pescou e cozinhou. Bradley age como uma criança mimada, recusando-se a comer por causa do cheiro e da textura. Sem paciência, Linda força uma garfada em sua boca e manda ele mastigar. Nesse instante, fica claro que o controle absoluto da situação mudou de mãos. Com o tempo, Bradley revela sua verdadeira personalidade, fica desesperado e pergunta repetidamente quanto tempo continuarão perdidos. Linda admite não saber, mas acha que primeiro devem localizar o acidente e verificar se há outros sobreviventes. Ela supõe que estão próximos ao Golfo da Tailândia, região com muitas ilhas. Mesmo ferido e dependente, Bradley volta a dar ordens, exigindo que ela faça sinais de resgate ou um dispositivo de localização. Linda lembra friamente que, sem ela, ele já estaria morto. Quando Bradley tenta se mover por orgulho e se machuca, ela o ajuda. Mas ao vê-lo usar sua hierarquia para subjugá-la de novo, Linda chega ao limite. Ela pega seus suprimentos e o abandona no acampamento. No começo, Bradley tenta manter sua postura autoritária, ereto e rígido, convencido de que ela vai voltar. Seus olhos percorrem a selva com frustração e orgulho ferido, tentando manter o controle. No entanto, quando a noite cai, a realidade o atinge com força. O vento assobia entre as árvores e a escuridão parece engoli-lo. O medo o consome lentamente, seu peito se aperta e ele acaba gritando o nome de Linda no meio da penumbra, um ato desesperado que revela sua vulnerabilidade. Logo, uma nova tempestade atinge a ilha com força, destruindo o abrigo improvisado e deixando-o indefeso, forçando-o a compreender que, naquele lugar, seus títulos corporativos, sua hierarquia e sua arrogância não significam absolutamente nada. No dia seguinte, Linda volta com atitude renovada, passos firmes e olhar sereno. Ela deixa claro que não estão mais no escritório e que as regras mudaram para sempre. Cada palavra soa como um decreto silencioso. Mais tarde, Linda informa com total naturalidade que rastreou um javali. Agora ela pensa a longo prazo. Cada ação é calculada e a sobrevivência deixou de ser improviso para virar estratégia. Bradley se surpreende ao saber que Linda quer caçar um animal tão perigoso. Incapaz de conciliar essa determinação com a imagem de funcionária submissa e previsível. Para ele, vê-la tão decidida e confiante é perturbador. Cada gesto tem intenção. Corrige com calma e precisão, esclarecendo que é do Departamento de Estratégia e Planejamento, deixando claro que Bradley nunca se preocupou em realmente conhecer sua trajetória nem o alcance de suas capacidades. O que se segue é uma caçada brutal no fundo da selva. Todo galho quebrado, ruído ou folha pisada é analisado com atenção. Seguindo os rastros do javali, Linda avança cautelosa, antecipa movimentos e usa instinto e lógica igualmente. Ao atacar, o animal avança com violência. Ela cambaleia, tensa e com o coração acelerado, mas reage a tempo e sobe em uma árvore próxima. Do alto, ela o encurrala, seus olhos brilhando de concentração. Após uma luta feroz e exaustiva, Linda finalmente abate a presa usando um galho afiado como lança. Enquanto o sangue do animal mancha suas mãos e roupas, ela retorna ao acampamento, coberta de lama, suor e sangue, com um olhar intenso, consciente de que a segurança que demonstrava no escritório empalidece diante da força e ousadia que agora possui. Naquela noite, a ironia é total. O homem, acostumado a restaurantes 5 estrelas e refeições cuidadosamente preparadas, devora a carne de javali semicrua, enquanto Linda ri abertamente da situação, aproveitando cada momento e o contraste com a opulência de sua vida anterior. A transformação de Linda está completa.
Ela passou de funcionária invisível a uma verdadeira força da natureza, e cada gesto de autoconfiança confirma isso. Quando lembra em voz alta o quão impensável é a cena, Bradley acaba se juntando às gargalhadas, derrotado, exausto, mas surpreso com a nova dinâmica entre os dois. Pela primeira vez a selva equilibrou o poder, e ele sabe. Linda se prepara para buscar mais alimento, mas no caminho encontra uma cachoeira escondida na vegetação. Ela aproveita para tomar um banho e limpar o sangue seco do corpo, sentindo pela primeira vez uma calma profunda. Nesse momento, ao longe, ela avista um barco de resgate cruzando o horizonte. Ela quase grita para chamar a atenção deles, mas para. Após alguns segundos de dúvida, fica em silêncio e vê o barco se afastar. Depois, ela retorna a Bradley em silêncio. Linda lhe dá água da cachoeira. Quando questiona, Bradley admite estar enlouquecendo após 2 semanas preso na ilha. Linda tenta acalmá-lo, dizendo que ele precisa manter o pensamento positivo para sobreviver. Então Bradley sugere construir uma jangada para escapar por conta própria. E Linda simplesmente o deixa tentar, sem intervir nem corrigi-lo. Bradley, com uma arrogância que ainda não conseguiu abandonar, lembra a ela com quem está falando, o diretor de uma empresa de elite. Linda não fica calada e atinge diretamente o ego dele, fazendo-o perceber que aquela empresa não é fruto do seu talento, mas sim o império que seu pai construiu. Furioso, Bradley afirma que o tempo dela na empresa acabou e que está demitida. Embora para Linda, essas palavras já não tenham o peso nem a autoridade que um dia tiveram. Bradley fracassa de forma desastrosa em cada tarefa básica que tenta realizar, enquanto Linda continua dominando o ambiente, fabricando desde repelente natural para insetos até abrigos mais avançados e resistentes. Cada ação deixa claro quem é a verdadeira líder nesse novo mundo. O desespero de Bradley é tanto que ele come insetos para sobreviver. Humilhado e derrotado, ele rasteja até Linda, pede perdão e implora para ser aceito de volta, pedindo que ela o ensine a sobreviver. Reconhecendo pela primeira vez sua total dependência dela, Linda relembra friamente tudo o que ele fez de desprezível, cada humilhação e abuso de poder sofrido por anos. Mesmo assim, ela aceita ajudar, mas quer saber o que ele oferece em troca. Com os papéis invertidos, Bradley, confuso e desesperado, tenta se despir desajeitado, achando que é o que ela espera. Linda o interrompe e deixa claro que não quer nada sexual, nem repetir dinâmicas de dominação. Ela apenas lhe oferece comida. Bradley aceita com um agradecimento exagerado, quase humilhante, evidenciando o quanto foi quebrado pela situação. Após comer, Linda o força a acompanhá-la em uma caminhada cansativa, montanha acima. Durante a subida, ela lhe ensina noções básicas de orientação, resistência e controle da respiração, corrigindo-o com uma paciência firme. No topo, ambos descobrem que estão cercados pela imensidão absoluta do oceano, uma imagem que destrói qualquer ilusão de fuga imediata e os confronta com sua vulnerabilidade. Durante a descida, Bradley perde o equilíbrio, mas impulsivamente salva Linda de cair de um precipício. O gesto inesperado muda a dinâmica entre eles, iniciando confiança real. No acampamento, compartilham comida e conversam com mais naturalidade. Linda ensina diversas formas de preservar, secar e armazenar alimentos. Ela ainda comenta sorrindo que já fez vinho caseiro de frutas fermentadas. Naquela noite, enquanto bebem, as barreiras emocionais começam a cair. Linda admite ter sido casada por 10 anos com um homem que a tratava como lixo até morrer, destruindo sua autoestima. Bradley revela que sua arrogância é uma armadura criada por uma infância com um pai abusivo, distante e cruel, sem afeto. Linda percebe que seu chefe não é apenas um tirano, mas também um homem quebrado. Ao ser questionada por Bradley se já pensou em deixar o marido, Linda admite que viveu anos presa a uma mentira, esperando em vão que ele voltasse a ser como no início. Ao perguntarem como ele morreu, ela revela uma verdade arrepiante, escondida sob o rótulo de um simples acidente de carro. O marido dela era alcoólatra e violento, e ela escondia suas chaves para evitar tragédias. Numa noite, após uma briga brutal em que ele ultrapassou limites, Linda chegou ao seu limite. Enquanto ele buscava as chaves, tomado pela raiva, ela decidiu friamente. Deixou as chaves na mesa, serviu-lhe um último drink e o deixou ir para a própria morte. No final, Linda se desmorona, envergonhada, confessando que nunca tinha contado isso a ninguém antes e que essa culpa a acompanhou durante anos.
Linda, de repente, diz que talvez nunca devessem sair da ilha. Uma afirmação perturba Bradley e acende um alarme silencioso. No dia seguinte, Linda acorda sozinha e vê Bradley tomando banho à beira da água. De repente, uma tempestade tropical começa violenta e uma palmeira cai perto. Linda reage a tempo e salva Bradley de uma morte certa. Os dois se refugiam em uma caverna, obrigados a se abraçar para não morrer de frio, tremendo e respirando no mesmo ritmo. A partir desse momento, algo muda definitivamente. Eles começam a trabalhar como uma verdadeira equipe, não apenas por necessidade, mas por uma confiança que nasce em meio ao perigo. Assim que a tempestade para, Bradley se esforça para reconstruir o abrigo, colocando cada tábua com as mãos trêmulas e feridas recém-formadas, enquanto a madeira úmida range sob seu peso. Em agradecimento, ele prepara um jantar especial, acende uma fogueira improvisada e colhe ervas que mal conhece. Linda decide se arrumar, penteando o cabelo e ajustando a roupa com cuidado, apesar do calafrio ao pensar na atmosfera tensa ao redor. Tudo, porém, é uma armadilha planejada. A comida que Bradley preparou com tanto esforço está envenenada. Linda desaba de repente, seus olhos giram e Bradley, tomado pelo pânico, foge em uma jangada que construiu secretamente com galhos e cordas. Mas uma onda gigante destrói a embarcação, lançando-o na água gelada, lutando para manter a cabeça fora, enquanto a corrente o arrasta sem piedade. Linda, após recuperar a consciência, o resgata com força. Sua fúria aparece ao vomitar a comida envenenada no rosto dele, mostrando que sabe de suas intenções. Mesmo após a traição, ela o alimenta no dia seguinte com calma inquietante, dizendo entender sua incapacidade de obedecer, enquanto Bradley a observa confuso e aliviado. O que ele não sabe é que ela acabou de lhe dar um polvo com toxinas paralisantes que o deixa completamente imóvel, incapaz de reagir enquanto a brisa do mar bate em seu rosto e o sol aquece sua pele presa. Enquanto ele jaz indefeso, Linda esquenta uma faca no fogo, o metal faiscando. Ele tira as calças, dizendo friamente que agora ele sentirá a humilhação que ela sofreu no escritório. Ela aproxima o metal quente de seus genitais, mas no último segundo ela desvia para matar um rato, lançando um aviso final antes de ir embora, deixando Bradley com a respiração ofegante e a mente dominada pelo terror. Após esse inquietante lembrete de quem tem o poder, Bradley decide manter uma distância prudente nos dias seguintes. Observa Linda atentamente enquanto ela busca comida na margem, movendo-se com passos silenciosos e precisos. O som de um motor rompe o silêncio. É Suri, a noiva de Bradley, quem lidera uma patrulha de busca e finalmente os localizou. No entanto, em vez de ficar feliz, Linda reage de forma perturbadora, com um sorriso frio e calculista. Com total frieza, ela guia Suri e seu acompanhante até o mesmo penhasco onde quase perdeu a vida dias atrás. Quando a mulher escorrega e fica pendurada no abismo, Linda apenas observa, respirando controladamente, sem ajudar. Ao voltar ao acampamento, ela finge doença para esconder o crime, mas Bradley percebe a tensão em seu olhar e a rigidez dos movimentos. Naquela noite, Linda acorda, assustada pelo som distante de uma sirene, e vê Suri na margem, se arrastando, com os olhos cheios de terror e acusação. Suri a culpa diretamente por tentar matá-la, mas nesse instante tudo desmorona. É uma alucinação intensa, distorcida, e uma criatura deformada emerge da penumbra, fazendo com que Linda acorde de repente, encharcada de suor frio. No dia seguinte, ao caçar um javali para sobreviver, Bradley encontra os restos de Suri, identificados pelo anel de noivado ainda em sua mão. Furioso e devastado, ele confronta Linda com a prova, e a verdade explode entre eles. Linda tenta explicar que só queria guiar Suri até ele, mas ela se adiantou. Enquanto isso, Bradley luta para conter a raiva, dor e confusão que o consomem. Quando ele a repreende por não contar, ela diz que ele nunca acreditaria. Bradley concorda e não acredita nela. Seus olhos, cheios de raiva e desconfiança, fazem Linda recuar. Desesperada, ela jura que o ocorrido no penhasco foi um acidente, com a voz trêmula tentando se acalmar. Bradley insinua que a queda da noiva foi tão conveniente quanto a morte do marido dela, golpeando cada palavra com a força de seu ressentimento acumulado.
Nesse momento, Bradley revela que tirou a navalha dela, iniciando uma caçada tensa e assustadora, onde cada sombra da selva parece cúmplice da violência iminente. Linda se embrenha na vegetação densa, seus pés afundando na terra úmida, tentando despistá-lo entre as árvores e cipós. Quando se aproxima, ela tenta estrangular Bradley com cadarços improvisados, enquanto ele luta desesperado, arrancando cabelos dela e lutando com força quase animal. Em um ato insano, Linda engole o anel de Suri para eliminar provas, ficando com gosto metálico na boca e olhar frio. Com isso, Bradley avança sobre ela rugindo de fúria e dor e está prestes a matá-la. Mas Linda, com um movimento rápido e trêmulo, pega a faca e o esfaqueia. Gravemente ferido, Bradley escapa e entra em área proibida da ilha, onde descobre uma mansão de luxo escondida na selva. Suas paredes brilham entre a vegetação e refletem um mistério inquietante. Ao entrar, ele ouve a voz de Linda pelos alto-falantes. Ela o observa de uma sala de controle repleta de monitores, olhos frios acompanhando cada movimento. Linda admite ter achado a propriedade logo após o acidente e que o resgate poderia ter ocorrido semanas antes. Contudo, manteve-o preso para se divertir e usufruir da casa em segredo. Com cada palavra impregnada de satisfação e crueldade, Bradley tenta avançar em direção à sala de controle, enquanto Linda admite ter assassinado Suri. E a pressão no ar parece quase palpável, como se a mansão os observasse. Encurralado diante da espingarda, ele muda de estratégia e usa manipulação emocional, pedindo perdão e prometendo ficar na ilha com ela para sempre. Ele chega a dizer que a ama, suas palavras desesperadas e de vulnerabilidade calculada. A farsa cai quando Linda nota que Bradley esconde uma arma improvisada atrás das costas. Em um último confronto, Bradley toma a espingarda dela, mas ela está descarregada e a tensão chega ao ponto de ruptura. Linda se impõe com força e determinação quase sobre-humanas, matando Bradley com um taco de golfe, golpeando com precisão e frieza no silêncio da mansão. Depois, ela retorna à civilização e vira celebridade. Sua história de sobrevivência viraliza, tornando-a rica e bem-sucedida. Agora, ela escreve livros de autoajuda e aparece em capas de revistas e programas de TV. Após a entrevista, Linda, com seu papagaio falante e um sorriso contido, entra no novo carro e dirige enquanto o vento agita seus cabelos e sente-se triunfante. Cada quilômetro reforça sua imagem de superação, deixando a ilha e os horrores para trás, tornando-se símbolo de resiliência e ambição. Assim termina o filme. Se você gostou deste resumo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Isso é tudo por hoje. Até a próxima!